A minha sogra contratou um detetive particular para me seguir durante 6 meses, mas a verdade revelada no relatório destruiu a sua relação com o filho para sempre. O meu nome é Helena e a minha história com Marco começou como tantas outras, mas o caminho até aqui foi pavimentado com o veneno silencioso de uma mulher que nunca soube o que é amar sem possuir. Conhecemo-nos em Columbus, em meados de 2019. O Marco era um engenheiro civil promissor, com um riso fácil e uma paciência que eu, na altura, confundia com paz de espírito. Namoramos durante 2 anos, um período que recordo como uma bolha de felicidade, antes do noivado e do casamento que se seguiu. Contudo, desde o primeiro minuto, houve uma sombra, Ângela, a sua mãe. Lembro-me do primeiro jantar em casa dela como se tivesse sido ontem. A casa de Ângela era um monumento à ordem e ao controlo, tudo tinha o seu lugar, desde as almofadas de veludo impecavelmente alinhadas até a vida do seu filho único. Quando Marco me apresentou, vi a transformação no rosto dela. Foi um milissegundo em que os seus olhos, antes brilhantes de adoração pelo filho, se tornaram frios e avaliadores ao fixarem-se em mim. Eu era a intrusa. Eu era a mulher que iria roubar o seu projeto de vida. Durante os 4 anos de casamento, Ângela aperfeiçoou a arte da agressão passiva. Ela criticava o meu trabalho como designer freelancer, sugerindo que uma carreira a sério teria horários fixos. Ela trazia comida para nossa casa, alegando que o Marco parecia subnutrido, e fazia questão de recordar, em todos os jantares, as ex-namoradas do Marco que vinham de famílias que ela considerava adequadas. O Marco, preso entre a lealdade à mãe e o amor por mim, tentava suavizar as coisas, dizendo que ela era apenas uma viúva solitária que não sabia como expressar afeto. Ele não via que o que ela sentia não era afeto, era um instinto de propriedade. A situação agravou-se há cerca de 8 meses, quando a curiosidade de Ângela se transformou numa perseguição ativa. Ela começou a ligar-me a horas estranhas, perguntando o que eu estava a fazer, e parecia saber detalhes da minha rotina que eu nunca tinha partilhado. Mas o pior foi o SUV cinzento. Comecei a notar o mesmo veículo estacionado perto do meu ginásio, à porta do supermercado e até a 2 esquinas da minha casa. No início, tentei convencer-me de que era apenas uma coincidência, um erro de percepção causado pelo cansaço. Mas a sensação de ser observada tornou-se física, uma picada na nuca que me acompanhava para todo lado. A minha produtividade no trabalho caiu drasticamente. Eu passava horas à janela, tentando identificar o condutor do carro. Quando saía para tomar um café com uma amiga, sentia que estava a ser cronometrada. Marco começou a notar a minha paranoia. Tivemos discussões terríveis porque eu insistia que estava a ser seguida e ele, com a sua mente lógica de engenheiro, pedia provas. Helena, querida, quem é que teria recursos ou interesse em seguir-te? Estás exausta, talvez precises de terapia, dizia ele, com um tom de voz que me fazia sentir como se estivesse a enlouquecer. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eu fosse realmente instável. Talvez o estresse de lidar com a Ângela estivesse a criar fantasmas. Mal eu sabia que o fantasma tinha sido pago com o dinheiro da reforma da minha própria sogra. A ansiedade era tão grande que eu evitava sair de casa, o que, ironicamente, era exatamente o que Ângela queria, isolar-me e tornar-me dependente. O clímax desta tortura psicológica ocorreu há 3 semanas. Ângela convidou-nos para um jantar de domingo, mas o seu tom ao telefone era diferente. Não era a habitual reclamação passiva, era um tom de triunfo vibrante. Quando chegamos, a mesa não estava posta. Ângela estava sentada na sua poltrona, rodeada por um silêncio opressivo. O Marco perguntou se ela se sentia bem, e ela apenas sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Eu sinto-me maravilhosamente, Marco. Finalmente posso tirar-te a venda dos olhos, disse ela, estendendo um envelope pardo grosso. Demorou tempo, e custou caro, mas aqui está a prova da mulher com quem te casaste. Marco hesitou, mas acabou por abrir o envelope sob o olhar ansioso da mãe. Lá dentro, havia um relatório de um detetive particular de 30 páginas, acompanhado por centenas de fotografias. Ângela começou a narrar as imagens como se estivesse a apresentar um álbum de viagens. Aqui está ela a entrar num hotel à hora de almoço, gritou ela, apontando para uma foto minha a entrar num edifício de escritórios para uma reunião com um cliente. E aqui está ela no encontro secreto num parque, continuou, mostrando uma imagem minha a falar com um antigo colega de faculdade que encontrei por acaso. Ângela tinha distorcido 6 meses da minha vida.
Ela tinha notado cada minuto que eu passava fora de casa, tentando construir um puzzle de infidelidade e mentiras. Ela olhou para o Marco com uma expectativa doentia, esperando que ele explodisse em fúria comigo e a abraçasse, agradecendo por o ter a salvado. Eu senti o meu mundo desabar, não porque tivesse algo a esconder, mas porque percebi a extensão da maldade humana de quem se sentava à minha mesa. O que Angela não contou, e o que provavelmente nem se deu ao trabalho de ler na totalidade, foi o conteúdo escrito pelo próprio detetive. O Marco, com a sua atenção meticulosa aos detalhes, começou a ler o relatório em voz alta. O detetive particular, um profissional chamado Sr. Henderson, tinha sido brutalmente honesto. No resumo final, ele escreveu: após 6 meses de vigilância contínua, não foram encontrados indícios de atividade extraconjugal, conduta desonesta ou segredos financeiros. A vida da Sra. Helena é caracterizada por uma rotina de trabalho dedicada e isolamento social, possivelmente devido à pressão familiar. O encontro mencionado pela cliente no dia 14 foi uma reunião profissional comprovada. A visita ao hotel foi uma entrega de portfólio no edifício empresarial. Marco parou de ler. O silêncio que se seguiu foi cortante. Angela começou a gaguejar, tentando dizer que o detetive devia estar comprado ou que eu era demasiado esperta para ser apanhada. Mas era tarde demais. Marco olhou para a mãe com um desprezo que eu nunca pensei que ele pudesse sentir. Ele percebeu que a sua própria mãe tinha gasto milhares de dólares para tentar destruir o seu casamento, para o fazer sofrer, apenas para manter o seu ego intacto. Tu és uma mulher doente, mãe, disse o Marco, com uma calma que me assustou. Tu vigiaste a minha mulher como se ela fosse uma criminosa. Tu alimentaste a paranoia dela, viste-a sofrer nestes últimos meses e sentiste prazer nisso porque achaste que ias ganhar. Mas perdeste. Perdeste-me a mim. Ele atirou o relatório para o chão e as fotos espalharam-se como folhas mortas. Saímos daquela casa enquanto a Angela colapsava num choro manipulador, pedindo desculpa e dizendo que só queriam protegê-lo. No carro, o Marco não disse uma palavra durante todo o caminho, mas as suas mãos apertavam o volante com força. Quando chegamos à casa, ele abraçou-me e pediu perdão por não ter acreditado em mim quando eu disse que estava a ser seguida. Ele sentia-se cúmplice da mãe por ter ignorado os meus sinais de socorro. Naquela noite, tomamos uma decisão drástica. Marco escreveu um e-mail longo para a mãe, copiando o advogado da família, estabelecendo um ultimato: ela nunca mais poderia contactar-nos, a menos que apresentasse provas de que estava sob tratamento psiquiátrico intensivo e que reconhecesse formalmente o crime de perseguição que tinha cometido. Passaram-se 3 semanas. Mudamos as fechaduras da nossa casa, instalamos o nosso próprio sistema de segurança, desta vez para nos protegermos dela, e o Marco bloqueou o número da mãe em todos os dispositivos. Angela tentou enviar presentes e cartas através de terceiros, mas devolvemos tudo sem abrir. O mais difícil para o Marco tem sido processar o luto de uma mãe que ainda está viva, mas que se revelou um monstro. Para mim, a cura tem sido lenta. Ainda olho pelo retrovisor às vezes, mas agora sei que a sombra cinzenta desapareceu. O nosso casamento, que quase ruiu sob o peso da interferência dela, tornou-se um santuário de honestidade. Aprendemos que o amor não é apenas carinho, é também a coragem de estabelecer limites intransponíveis contra quem tenta destruir a nossa paz, mesmo que essa pessoa nos tenha dado a vida. A história da Angela terminou naquele envelope pardo, mas a nossa história está apenas a começar, agora verdadeiramente livre de qualquer vigilância.